pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Hoje é culto de Santa Ceia, culto este em que nós relembramos a morte de Jesus na cruz do Calvário e que a graça dele seja sobre a vida de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui presente neste lugar para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo e glorioso nome, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas no decorrer desta semana, nesta manhã, Senhor, em que estivemos, ó Pai, aqui em consagração, Senhor, na tua presença. Obrigado pelos teus anjos que acampa ao nosso redor. Obrigado, Senhor, pelo pão que tem posto à nossa mesa. Obrigado pela saúde do nosso corpo. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e continua a fazer. Obrigado, meu Deus. Receba o nosso culto no trono da tua graça. Viemos para te louvar, viemos para te adorar, viemos para bendizer o teu santo e glorioso nome. Fica conosco, Pai, enche os nossos corações, transforma as nossas vidas com poder e graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. O Kim pode vir aqui à frente ler um texto junto com a igreja. Em nome de Jesus. Pode deixar. Amém. Pai do Senhor, irmão. Amém. Não está fácil. Se desse, galera, tem que emprestar o seu óculos. Usa esse para ver se dá. Era isso. Esse dá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 31. Amém. Depois foi o Moisés e falou estas palavras a todo o Israel. E disse-lhe, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar além disto. O Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as suas possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado, e o Senhor lhe fará como fez a Sião e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus e o que vai contigo
não te deixará nem te desamparará. Até aqui. Que Deus vos abençoe, que nos dá um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém. É. Muito obrigado. Se calhar tem que me emprestar. Glória a Deus, graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Moisés tinha 120 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor continua a lhe dizer: não temas, não te preocupe, descansa em mim, porque Ele é Deus e é Deus Todo-Poderoso. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Adoremos ao nome do Senhor e glorificamos o nome que é sobre todo nome. Glória a Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje estamos desfalcados. O Anderson estava-se a sentir mal. Nós já orámos por ele e eu creio que Deus opera e faz aquilo que tem que fazer, que só Ele pode fazer. John Wesley disse uma frase que eu coloco na minha oração: coloca-me em chama, Senhor, e o povo vem para me ver. Que nós jamais nos esqueçamos. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. Que nós não deixemos extinguir o Espírito das nossas vidas, porque às vezes eu não sei porque não tenho prática nisso, mas no namoro o casal pega fogo porque estão sempre a querer agraciar, estão sempre a querer que um e outro fazer e agradar ao outro. Quando o casamento acontece, as coisas vão esfriando, porque há muito mais coisas para se fazer, há outras coisas que se interpelam entre o casal, e assim é com a nossa relação com o noivo. Muitas coisas têm ficado, e eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, especialmente os mais antigos, que queriam viver Jesus como sempre viveram na sua época de meninice, no que era lá atrás, na sua igreja pequena. Isso pode continuar a acontecer. Está nas nossas mãos. Se nós próximos não deixarmos essa chama apagar, se nós não deixarmos que esse fogo se apague, um e outro, nós podemos incendiar este lugar. Nós podemos levar este lugar a atingir momentos sobrenaturais. Basta que nós queiramos. Para isso nós precisamos colaborar com Jesus. Às vezes nós imputamos a culpa, ou é porque a igreja não está animada, ou é porque o pastor não sei o quê, ou é porque o grupo de louvores. Somos todos nós, irmãos. Todos nós temos que colaborar para que esse fogo jamais se extinga de cada um de nós. Vamos louvar, tendo isso em mente, que nós precisamos deste fogo para alcançar a face do Senhor, para alcançar aquilo que Ele tem para nós. Receba o som da sua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações.
já sinto teu fluir. Posso ouvir um novo som, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, recebo o som da tua igreja que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio. Vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Vem encher este lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio. Aleluia, Jesus, é o som do céu. Aleluia, Jesus, porque Ele vive.
nos deu acesso a que nós estivéssemos aqui hoje. Por isso, nada do que nós fazemos é suficiente para agradar o seu coração, para agradecer aquilo que Ele é para nós. E Ele é invencível, Ele é inigualável, Ele é magnífico, Ele é sublime. Nada, nada, irmão, do que nós podemos fazer se assemelha àquilo que Ele é para nós. Mostra-nos, Senhor, santifica-nos, mostra-nos a Tua face, ajuda-nos a caminhar como queres, Senhor. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver. Aleluia, Jesus. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver, Te adorar, quero Te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me Tua glória, mostra-me Teu rosto, mostra-me Tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É Tua presença, é Tua essência em mim. Aleluia, Jesus. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti, e eu quero Te ver, Te adorar, quero Te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me Tua glória, mostra-me Teu rosto, mostra-me Tua face, amado meu. Tu és a minha vida, Tu és, Senhor. o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É Tua presença, é Tua essência em mim. Aleluia, Jesus. Tu és a nossa essência, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Aquela mulher, quando derramou o melhor que ela tinha, não sei quantos salários davam para comprar aquele frasco. Ela derramou, rompendo todos os preconceitos, rompendo toda a ética, todas as leis daquele momento, daquela altura, porque ela queria estar na presença do Senhor. Só assim nós podemos levar de vencido o inimigo neste tempo, derramando sobre ele tudo o que nós temos, o melhor que nós temos,
seja Ele a nossa família, a nossa vida, o nosso tempo, que nós possamos te entregar o nosso vaso de alabastro. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, no trono da Tua graça, com todos os defeitos, com todas as fragilidades que nós temos. Aumenta a nossa fé para que nós possamos romper com tudo aquilo que nos impede verdadeiramente de Te adorar, Senhor. Sou pequeno e tão falho, não mereço o teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Faça deste hino a sua oração esta Sou noite. pequeno e tão falho, Não merecemos, Senhor, o Teu amor. não mereço o teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Vem meu louvor receber. Vem meu louvor receber. Aleluia, Jesus. Recebe o nosso louvor. Esta manhã, quando estivemos aqui, há momentos nas nossas vidas, há lutas que nós não conseguimos vencer. Quando nós já oramos, quando nós já jejuamos, quando nós já fizemos tudo e Deus não responde.
é porque apenas nos resta confiar nele. Apenas nos resta descansar nele. Porque ele é o nosso guia. Aconteça o que acontecer, em ti nós confiaremos, Senhor. Essas lutas não são para nós, são para ti, Senhor. Jesus é o meu guia. Jesus, meu guia é.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmão, nós vamos levantar um clamor em favor da vida de uma irmã e de uma prima da Silene, que estão precisando das nossas orações. O irmão da Silene telefonou pedindo oração, e nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que a oração do justo, ela tem muito valor. E também iremos orar por uma filha da irmã Luísa, que chama Maria Alice. Vamos levantar este clamor, esta súplica a Deus, porque sabemos que operando Ele, ninguém pode impedir. E nós sabemos que nenhuma obra satânica, ela pode permanecer contra a força do Senhor. O Senhor é Deus e é Deus de poder. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele esta bênção sobre estas vidas, em nome de Jesus. O Senhor conhece as suas vidas e sabe aquilo que eles necessitam neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te imploro nesta noite, juntamente com a tua igreja, levanto esta súplica, ó Pai, em favor da vida da irmã da Silene, ó Pai, que está ali em Londres, ó Deus. Tu sabes aquilo que ela necessita, ó Pai, neste momento. Vá de encontro à sua vida, vai quebrando toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A sua prima, ó Pai, que está ali em Viseu, hospitalizada, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que operando tu, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A irmã Luísa pede oração pela sua filha, ó Pai. A Maria Alice, ó Deus, está nas tuas mãos. E operando tu, ninguém pode impedir. A aliança, Senhor, está nas tuas mãos. Ela é tua serva, ela é tua filha. Dirige, meu Deus, aquela vida. Em nome de Jesus, nós te imploramos e te suplicamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 5. Hoje é culto de Santa Ceia. Atos, capítulo 5. Versículo 1. Até o versículo 11. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés do apóstolo. E disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque planejaste isso
em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, levando-o para fora, o depuseram. Passado um período de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, perguntou-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. E imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Podeis assentar, irmãos. Nós, irmãos, nos dias de hoje, temos defrontado com situações com relação à igreja, à mentira, à falsidade, à incredulidade, à falta de temor, à falta de respeito diante da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós não precisamos de maneira alguma votar, mas se votamos, devemos cumprir o nosso voto para com Deus. A Bíblia é bem clara e nós não temos necessidade de nos esconder, mas guardar a palavra de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus, mas ter temor do Senhor. Uma coisa é você ter temor, outra coisa é você ter medo. Temor é respeito, é reconhecer que Ele é todo-poderoso, é reconhecer a sua graça e a sua misericórdia, mas nós devemos guardar a palavra de Deus, devemos guardar a palavra do Senhor. Pedro aqui, naquela altura, não estava pedindo a Ananias contas daquilo que ele tinha feito, mas ele achou por bem de mentir. Não está aqui e eu estou lhe depositando aos seus pés a quantia pela qual eu vendi a casa. Só, irmãos, que ao homem nós podemos mentir, nós podemos enganar, nós podemos ser falso, nós podemos fazer aquilo que bem entendemos, mas Deus não. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele é Deus que sonda as nossas vidas, Ele sonda a cada um de nós, Ele é poderoso para operar em nossa vida. Às vezes as pessoas perguntam, mas por quê? Por causa da mentira. Ah, pastor, mas a mentira que não tem como, a gente tem que dizer alguma coisinha, porque senão, irmãos, mentira, tanto grande como pequena, é a mesma coisa, é mentira. Não existe
pecado maior ou pecado menor. Não existe. Dentro da palavra de Deus, o que é pecado é pecado. E às vezes as pessoas se preocupam muito com o dia da Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia. Olha, sabe, eu nem vou, porque hoje é Santa Ceia e eu não vou poder tomar Santa Ceia. Irmãos, a Santa Ceia, há quem acha ao contrário, mas pense, mas a palavra de Deus diz que é o símbolo. Nós estamos aqui relembrando a morte de Jesus na cruz. Isso não é o corpo de Cristo e também não é o sangue de Jesus. Mas quando nós pecamos e reconhecemos o nosso pecado diante de Deus, Ele é poderoso para nos perdoar. É o que a palavra nos diz. Ele é poderoso para nos perdoar. E quem nos perdoa é Cristo. Quem nos purifica é Jesus. É Ele que é conhecedor de todas as coisas na nossa vida. É Ele que sabe, porque Ele, Jesus, Ele sonda o nosso coração. É Ele que sonda a nossa vida. Tanto é, irmãos, que os irmãos viram aqui o que Pedro disse. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Por quê? Você podia ter ficado com o dinheiro todo. Você não precisava ter vendido a propriedade. O dinheiro era seu, a propriedade era sua. E por que Satanás encheu o seu coração? Não permita, irmãos, que o inimigo encha o seu coração de coisas que não prestam. Louve e adore ao Senhor. Se você não pode, se você acha que não deve, não faça tal coisa, do que está passando uma imagem daquilo que você não é. Não adianta nós nos mostrarmos muito crente e não somos. O que adianta eu gritar aqui em alta voz: Jesus, Jesus, és poderoso, és maravilhoso, mas se eu mesmo não creio nele? Não adianta, irmãos. Podemos tomar a Santa Ceia, podemos participar do cálice, mas se não obedecemos à palavra de Deus, isso não tem nenhum significado. Nenhum significado. Pastor, mas como assim? Irmãos, se nós não tomamos posse da palavra de Deus na nossa vida... pastor, mas há situação que não dá mesmo, não existe, irmãos. Não existe situação. Ainda hoje de manhã eu li aqui no livro de Daniel, situação pior do que aquela que Daniel se encontrava. E ele chegou para o cozinheiro, para o chefe da cozinha, e disse: olha, por favor, não nos dê do manjar do rei, dê-nos legumes. Nós preferimos os legumes. Eles eram escravos, irmãos. Eles tinham vindo de Jerusalém para se tornar escravo.
mas eles acreditavam, eles confiavam em Deus. Eles sabiam em quem eles estavam crendo. O que é necessário, irmãos, é nós sabermos em quem nós temos crido. Não importa aquilo que as pessoas dizem, não importa aquilo que as pessoas fazem, não importa, importa em quem nós acreditamos. Em quem você tem acreditado? Você tem tomado posse da palavra de Deus? Ou você cata aqueles versículos que lhes dá jeito? Porque tem muito versículo na Bíblia que dá um jeitão que só vendo. Há certa situação que há versículos ali na Bíblia, mesmo específico, que nos faz um grande jeito. A Bíblia, irmãos, é de Gênesis e Apocalipse. É a palavra de Deus. Nós temos que acreditar nela de uma ponta a outra, não é escolhermos. E a verdade da palavra do Senhor, ela tem que estar viva dentro de nós. É necessário no trabalho, no nosso dia a dia, na rua, com os nossos amigos, com o gerente do banco, lá nas finanças. A nossa palavra é uma, porque Deus é conosco. A palavra do Senhor é na nossa vida. E nós não podemos, porque quando nós mentimos, estamos mentindo ao Espírito Santo de Deus. Ananias e sua mulher não mentiram a Pedro, mas mentiram ao Espírito Santo. Tanto é que o Espírito Santo é que deu a saber a Pedro. Pedro não sabia de nada. Pedro não sabia de nada, era o Espírito Santo é que disse a ele. Olha que Ananias guardou parte lá do dinheiro. E olha, vem aí a esposa dele, ela também sabe do assunto. Ela também sabe parte disto. Irmãos, é a palavra. Não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos. Porque se estamos nos enganando, enganados ficamos. Porque Deus não vai nos cobrar. A palavra de Deus diz que é aqueles que querem. Quem quiser vir a mim, venha. Deixa o seu fardo, deixa a sua capa e venha. Venha a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É alívio de Deus. Não é alívio do homem, não é do pastor, não é da igreja. Não é a igreja que alivia as nossas dificuldades, não é a oração do pastor, é a oração diante de Deus. É quando nós nos apresentamos diante do altar do Senhor. O Espírito Santo de Deus é poderoso para nos abençoar. Nós oramos aqui esta manhã por várias pessoas. Pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão noutra cidade. Como a gente sabe que essas pessoas foram abençoadas? Porque nós acreditamos na palavra de Deus. Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, orai sem cessar. É a palavra
Eu não vejo necessidade, ainda bem. Ainda bem. Eu não vejo necessidade de estar sempre a orar. Eu não vejo isso. Agora, eu digo para os irmãos, eu não posso parar. Às vezes eu facilito um bocado e começo a fraquejar na oração, mas eu vejo o resultado. Porque quando você facilita na oração, os problemas se acumulam, as dificuldades se acumulam. Você fazia 10 quilômetros em meia hora, agora nem 2h30 você consegue fazer. Porque a oração é a força do crente. A oração é o ânimo na vida do cristão. O cristão que não ora, ele não tem ânimo. Ele não tem força. E oração, irmãos, é algo sobrenatural de Deus. Oração é você estar depositando no vaso o azeite. Você está pondo ali o azeite. Ainda hoje eu vi um vídeo, de manhã alguém me mostrou um vídeo de Daniel. Daniel não orou na cova dos leões. Que isso, pastor? Não. Porque ele já tinha orado antes. Ele já tinha orado antes. E é melhor orar antes, irmãos, do que na hora. A fila é grande. E quando você ora ao Senhor, você está depositando confiança, coragem, proteção. Você está se renovando em forças na presença de Deus. Você está se enchendo do Espírito de Deus para os dias difíceis. Porque há dias que não dá mesmo. Há dias que não dá. Você quer orar, mas não dá. Você enjoelha, mas não dá. Você quer gritar, mas não dá. Não sai palavras. Mas aqueles dias que você pode, enche a vasilha de azeite. Porque ela vai te fazer falta nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de tribulação. Há dias, irmãos, tão atribulados que nós não deveríamos nem levantar da cama. Era ficar quietinho ali debaixo das cobertas e não sair dali para nada. Porque é aqueles dias atribulados que você olha para o espelho, mas dá vontade de você olhar assim de bandinha, porque para não ver a fisionomia toda, porque aquilo está tão difícil, tão complicado, mas pela graça, pelo poder, a oração, irmãos, é vida na vida do cristão, do que crê. Porque orar também não crendo não adianta nada. Não, senhor. Orar você tem que acreditar. Você tem que ter a certeza que Ele morreu na cruz do Calvário para te dar vida, e vida com abundância. Oração é para você abrir as janelas dos céus, as comportas dos céus, é para você se derramar diante de Deus. Por isso é que a palavra diz
Não é necessário, não é só você rasgar as suas vestes, mas rasga o seu coração diante de Deus e você vai ver as promessas de Deus cumprindo na sua vida, no seu dia a dia. Você vai ver a mão poderosa do Senhor na sua vida. Olha o que o Senhor já falou conosco. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Deus, irmãos, é Deus, não é o homem. Eu não posso confiar no homem, porque o homem hoje diz uma palavra, amanhã já diz outra, ou até mesmo à noite ele já vai mudar, porque alguém lhe disse, alguém lhe falou, ele vai mudar. Deus não. A aliança que nós temos com Deus, irmãos, é a aliança de sangue. É o sangue de Jesus. Esforçai-vos. Irmãos, a palavra não é para preguiçoso. A palavra é para cristão, é para homens e mulheres que querem se encher do Espírito de Deus. Esforça-te. Ah, mas isso é muito complicado, pastor. O senhor fala assim, mas o senhor não sabe. Isso é muito complicado. O esforçar aí é bastante complicado. Irmãos, quem lhe disse que ser crente é fácil, é mentiroso. Porque ser crente, irmãos, é vencer toda hora. É vencer toda hora, não é todo dia não, é toda hora. A luta vem de minuto em minuto, você está sendo bombardeado por problemas, por dificuldade, por lutas, mas você tem que se revestir da coraça do Senhor, a coraça de poder e marchar. Temos que continuar marchando na presença de Deus. Ah, eu aceitei Jesus, agora já sou salvo. É só ver os vídeos na internet, olha, e estou em casa, já não é preciso mais nada. Misericórdia. Misericórdia. Não é fácil. Não é fácil. Aceitar Jesus realmente é muito fácil. Se batizar nas águas é muito fácil. E vir aos cultos de vez em quando também é tão fácil. Mas servir ao Senhor, servir a palavra de Deus, confiar no Senhor naquela hora que você não vê nada. É uma parede na sua frente enorme, você diz, aonde ele está? Aonde está aquela graça que o pastor diz? Aonde? Eu não vejo nada, eu não consigo ver nada. Não é fácil, mas quando você entra na presença de Deus, quando a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor te cobre, quando o Espírito Santo de Deus se move na sua vida, vai te enchendo, vai te cobrindo, vai movendo na sua vida, você vai vendo a resposta do próprio Deus na sua vida.
Então chamou Moisés a Josué e lhe disse diante de todo o Israel: esforça-te e anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos seus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. Deus, irmãos, não disse a Josué: pode ir tranquilo, nada. Vai tranquilo. Não, ele disse a ele: esforça-te. Esforça-te. Jesus disse para nós, tem muito crente que esquece deste texto. Jesus disse, e bem claro: eu venci o mundo e vós vencereis também. É sinal que nós temos que lutar. Temos que vencer esta batalha em nome de Jesus. Temos que nos esforçar, temos que ter bom ânimo, temos que ter alegria na nossa vida para podermos ultrapassar as barreiras que o inimigo levanta à nossa frente, irmãos. É demais. Mas com a graça do Senhor, nós havemos de vencer. É com a graça do Senhor, é ultrapassando todas as barreiras, é que nós havemos de vencer. Os dias são tão complicados, tão difíceis. Às vezes aquelas pessoas que nós mais confiamos, elas nos decepcionam. Aquelas pessoas que nós depositamos toda a nossa confiança. Pessoas até mesmo que nós amamos, mas nos diz coisas às vezes tão dura, tão complicada. E às vezes nós dizemos assim: mas Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu já podia ter ido há que tempo. Não é, irmãos. Você faz falta aqui. Deus precisa de você. Deus te ama e Ele precisa da sua vida aqui. Não peça a Deus para te tirar, não. Peça a Deus para te dar vida. E vida com abundância. Deus não tem prazer na morte. Deus tem prazer na vida, irmãos. Não pensa você que nós morremos porque Deus quer que nós morramos. Não! Ele tem prazer na nossa vida e vida com abundância. Por isso é que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Louvemos ao nome do Senhor, agradecemos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Não minta, irmãos. Não minta. Esforça-te para que você não tenha necessidade de mentir, porque a mentira continua sendo do diabo. Ele é que é o pai da mentira. Então não minta. Confia no Senhor. Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. O que vai acontecer? Não sabemos, mas Deus sabe, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe aquilo que necessitamos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus. E eu convido aos diáconos a vir à frente para nós distribuirmos os símbolos em nome de Jesus.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Amém, Jesus. Irmãos, aqueles que não são membros desta igreja, mas são membros do corpo de Cristo, ficam à vontade, você está em liberdade para participar da Santa Ceia aqui junto conosco. Se você é membro de outra igreja, fica à vontade. Nós vamos orar pelos símbolos, apresentando os símbolos ao Senhor, e vamos orar ao Senhor apresentando estes símbolos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos, Senhor. Te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por estes símbolos. Aqui está algumas partículas de pão e alguns pequenos cálices, ó Deus, aonde está o sumo da uva. Abençoa os teus filhos ao participar destes símbolos, ó Deus. Abençoa as suas vidas, abençoa os seus lares e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar.
que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Participemos, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Há poder no teu sangue, Senhor. Há poder no teu sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. O Nuno vai cantar um hino e nós vamos estar uns minutos em oração ao Senhor enquanto ouvimos este hino, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Deixa que o Espírito Santo fale ao seu coração. Agradeça ao Senhor por você estar a participar desta comunhão nesta noite. Agradeça ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Agradeça ao Senhor. Deixa que o Espírito de Deus se mova na sua vida. Deixa que o poder e a graça do Senhor seja sobre si, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado és o teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo, obrigado, Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória. Percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo, quando me afastei de ti. Paralítico andei, foi assim que me senti.
mas entrei dentro do templo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva no passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí para poder-me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha mente está sarada, minha alma encontrou paz. É tão bom te ouvir de novo, a cegueira nunca mais. Uma dose de atitude me ajudou a melhorar. Eu vivia me arrastando, hoje posso caminhar. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. As ofertas e aos dízimos alçados para a casa do Senhor, que Deus em Cristo Jesus possa continuar nos abençoando. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelos dizimistas, pelos ofertantes, Senhor, aqueles que têm contribuído para que esta obra permaneça de portas abertas, ó Pai. Continua abençoando os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos ouvir o quarteto que vai cantar para a glória do nome do Senhor. Podeis assentar.
que suportei por ti. Não pode haver maior a ela sucumbir, mas mesmo a morte desprezei para te salvar a ti, da punição da eterna grei. Que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? Glória a Jesus. Grande e poderoso és tu, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, amanhã, às 16h, nós estaremos saindo daqui da porta da igreja, lá para a casa do irmão Misaque. É culto na casa do irmão Misaque. Às 16h nos arrancamos daqui. Todos são convidados em nome de Jesus. Terça-feira, culto de oração das 20 às 21h30, aqui na igreja. Aqueles que puderem estar aqui conosco, será um prazer. Quinta-feira, estudo bíblico, nós estaremos estudando a última lição do trimestre, a lição número 13. As promessas de Deus são infalíveis. No próximo sábado haverá cantina, no dia 13. Irmãos, no dia 13? Então é domingo. Domingo vai haver o evento da Minha Gente aqui. Então todos estão convidados. No dia 13, no domingo. Nós no sábado teremos o nosso culto e teremos cantina. Saltamos aqui para o domingo. Todos são convidados a estarem aqui para este convívio. Não sei se algum de vocês querem dizer alguma coisa. Então é às 15h. Tá bem, então. Pronto, então às 15h, no domingo. Irmãos, nós agradecemos a participação dos membros da igreja neste encontro. Às vezes você pode dizer, eu não posso ajudar em nada, mas só de você vir a esse convívio já é uma grande ajuda e será também uma oportunidade de conhecer outras pessoas e nos fazer conhecido também com outras pessoas. Então todos estão convidados. No dia 18 será um encontro dos jovens. Terão aqui a reunião dos jovens. No dia 18 é feriado e todos os jovens estão convidados. Venham em nome de Jesus e tragam um amigo, tragam um colega também para fazer parte deste grupo em nome de Jesus. Eu creio que os avisos são esses. Há alguém aniversariante esta semana para nós orarmos, irmãos? Não. Essa semana não nasceu ninguém. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim. Eu estou precisando das vossas orações. Estou com estou com muita dificuldade de fazer o luto da minha irmã. Já se passaram quase
um mês. E está sendo assim bastante difícil. E eu ainda não consegui refletir, pensar, não sei o que dizer, mas e não consigo chorar a morte da minha irmã. Então está a me deixar bastante apreensivo e com bastante dificuldade. E a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito efeito. E eu quero vos pedir a ajuda em oração. Às vezes vocês podem pensar que o pastor é um super-homem, mas não é nada. É um vaso tão frágil que qualquer coisinha ele se parte todo. E eu preciso da vossa ajuda, da vossa cooperação em oração para que eu possa ultrapassar esta barreira. Como se diz, reconheço que tudo foi feito dentro da vontade de Deus, mas não estou conseguindo ultrapassar e eu preciso de avançar e não estou conseguindo. Mas com as vossas orações, com a vossa ajuda, eu ainda antes de ontem disse isso à minha esposa que está sendo muito difícil, eu tento não pensar mas não estou conseguindo. Então, eu peço-vos oração, peço-vos ajuda, tenho orado, tenho clamado ao Senhor, mas preciso de apoio, de oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, dê uma semana abençoada aos teus filhos, dê uma semana cheia de graça, cheia de força, Senhor. Encoraja os teus servos em nome de Jesus, abençoando os seus trabalhos, ó Pai, guardando e os protegendo, aqueles que estão na escola, na faculdade, no curso, abençoa para a tua glória. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe. Uma abençoada semana a todos vocês.